Fala aí, seu menino, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Estou aqui diretamente do meu trabalho, né? E o vídeo de hoje é para falar sobre como a construção civil está em um excelente momento para quem quer trabalhar nela, né? E para quem quer aprender uma habilidade, aprender uma qualificação, né? Ganhar uma classificação, como a gente chama aí no setor da construção civil. Classificação nada mais é do que a pessoa que passa de ajudante para um profissional, né? Seja ele meio oficial ou oficial por completo, né? E aí você sai de ajudante e a partir daquele momento você não é mais ajudante, você não é mais um faz-tudo, né? Você tem uma profissão agora, né? E você vai trabalhar dentro do seu setor, né? Dentro daquilo que você está classificado a fazer, entendeu? Antes de mais nada, peço que você se inscreva aí no canal, curta, comente, compartilhe. E vamos lá, né, cara? Vamos falar aqui algumas coisas que eu tenho para dizer. Eu acho que hoje a construção civil, né? Tava conversando com meu pai outro dia aqui, né? Meu pai também que trabalhou em obra, né? Sustentou a gente lá, eu e meus irmãos, por muito tempo aí trabalhando em construção civil, era eletricista também, entendeu? E nós estávamos comentando o quanto a construção civil mudou da época dele para minha, né, cara? Deixa eu ver aqui que tá mais claro aqui, né? Da época dele para mim mudou muito, né, cara? A construção civil, na época dele, era um ambiente muito hostil, né? Era um ambiente hostil, né? E não só pelo ambiente em si, né? Por todos os acidentes que você pode sofrer dentro da obra, né? Mas também até pelas pessoas que trabalhavam ali, né, cara? Assim, não tinha nenhum filtro na época. As condições de trabalho também não eram boas, segundo ele, né? Então, não tinham os EPIs que nós temos hoje, tá entendendo? Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Por exemplo, em muitos lugares você não faz mais a tubulação dentro do concreto, né? Você não vai passar o eletroduto, né, ou mangueira, né, aquelas mangueiras, né, para o pessoal aí que não conhece, né, as mangueiras por onde vão passar os circuitos, você não passa mais por dentro do concreto, né, agora você tem o que a gente chama de kit polvo, né, que ele já vem pronto, você, através de uma máquina, né, que vai fincar os pinos, né, embaixo da laje, né, na laje, você faz a fixação deles. E ali fica muito mais fácil para você fazer, passa o forro aqui, né, como vocês estão vendo, e aí fica muito mais fácil para fazer manutenção, né? Fica muito mais fácil para você não precisa quebrar a laje, varar a laje, né, de fora a fora para fazer uma manutenção num eletroduto que está quebrado, né? Nesse caso nem quebra o eletroduto, né, porque ele fica aqui embaixo da laje. Então fica mais tranquilo, você só vai ali e serra o forro, é muito mais tranquilo você serrar um forro do que você quebrar uma laje, né? Quebrar uma laje é mais danoso para a estrutura do prédio, enfim, né? E a gente conversando outras coisas, né? E eu tava falando para ele, na época dele também não pagava-se tão bem assim, como se paga hoje, né? E tinha muita gente, né, para pouca vaga, né? E agora a gente está vivendo um momento contrário, né? Como eu já falei aqui em diversos vídeos, a gente está vivendo um momento, né? Um revival, digamos assim, da construção civil. Não acompanho o mercado econômico, assim, de o porquê está acontecendo isso. Eu sei que teve o boom das commodities na época, muito setor dessa área, né, cresceu junto, né, muitos setores da área de construção civil, né, cresceram junto, né, o setor em si, né, essa que é a verdade. Eu falo muitos setores porque dentro da construção civil existem vários outros subsetores, digamos assim, né. Por que eu filmo assim, cara? Tá. Acho que é porque fica mais perto, né, o áudio. Enfim, né, vamos perder o foco aqui não. E aí eu falando para ele, né, que o salário tá bom, né, e é excelente para quem quer ter aprender. Antigamente você tinha que ir lá no Senai, né? Antigamente não, uns 3 anos atrás, cara. Até para você ser qualificado, você saía de ajudante, já sabia fazer o serviço, né? A empresa já estava observando que você já dominava, né? E já poderia ser classificado como oficial ou como meio oficial, entendeu? Mas mesmo assim você precisava ter o certificado do curso, né? Eles só classificavam se você tivesse certificado. E mesmo assim, quando você ia para a entrevista, né? Por exemplo, eu fui em entrevista uma vez, mesmo eu já tendo classificação, a construtora mesmo assim pediu o meu certificado do Senai, tá entendendo? E a NR10. Hoje não, cara. Hoje eles estão numa situação de falta, né, de pessoas que querem trabalhar tão grande que eles estão pegando o indivíduo, formando dentro da obra mesmo, classificando sem pedir, né, nenhum outro certificado, tá entendendo? Seja de eletricista ou a NR10. A NR10 eles mesmos aqui assinam e entregam pro profissional, né? E dão a classificação na carteira, entendeu? Então, por que eu estou falando tudo isso, né, cara? Porque isso é uma coisa que pode ir para além da construção civil, né? Você aprender hoje, né, uma profissão técnica, a gente está vendo aí toda essa crise que está acontecendo aí no mercado de pessoas que têm uma qualificação intelectual maior, tá entendendo? Crise aí no mercado da tecnologia também com a inteligência artificial. Hoje, para você se destacar
no mercado de tecnologia você tem que ter um diferencial muito grande. Que eu tentei um tempo entrar no mercado de tecnologia, só que eu desisti, porque quando eu percebi, né, o tanto de coisa que eu precisava para conseguir ao menos um estágio, cara, impossível conseguir isso, paralelo ao meu trabalho, né? E outras obrigações que eu tenho, entendeu? Então, o mercado de construção civil, ele ainda tem essa vantagem, porque ele dá oportunidade, tá entendendo? O cara não pode saber fazer nada, tá entendendo? Ele dá a oportunidade de tu entrar lá como ajudante, entrar aqui como ajudante, e de acordo com o interesse em alguma área específica, tá entendendo? Você ir se aprimorando naquela área, cara. E aí, quando você sai daqui, tá entendendo? Você simplesmente não passou um tempo aqui, você aprendeu coisas, ou você virou pedreiro, você virou encanador, você virou eletricista, você virou armador, né, galera do ferro, você virou carpinteiro, entendeu? Então pense nisso, né? Eu não sei como agir, né? Muitas pessoas não sabem como agir em situações assim, né? Dentro da construção civil também tem pessoas que são um pouco acomodadas, né? No sentido de, eu conheci um cara que ele passa a vida inteira como ajudante, tá entendendo? Passou anos, aí passou 4 anos numa obra como ajudante, depois que saiu ele não sabia o que fazer, né? Já estava com uma idade aí um pouco avançada e teve que voltar a ser ajudante, entendeu? Então não seja esse tipo de pessoa, sabe? A construção civil, né, como eu estou falando, pode ser uma saída, eu lembro que o primeiro vídeo do canal eu falei exatamente isso, né? Pode ser uma saída para uma situação, né, onde o mercado é muito incerto, entendeu? Quando você tem uma habilidade técnica, você não se desespera. O que é que eu vou fazer, cara? Estou sujeito à contratação de outros. Cara, você passar 1 ano, 2, 3 anos numa empresa na área de elétrica, eu não vou dizer que você vai sair lá sabendo tudo, né? Vai sair de lá sabendo tudo. Mas você vai sair de lá sabendo o essencial para ganhar dinheiro, independente se você está, né, está contratado por uma construtora ou não. Tá entendendo? Fechar um quadro, passar um circuito, uma fiação, tá entendendo? Tubular uma laje, principalmente de casas. Isso aí é coisas que todo mundo precisa, cara. Vou construir um cômodo aqui, né? Ou nem precisa necessariamente ser para a área de elétrica, né? A área de hidráulica, alvenaria, carpinteiro, precisa-se muito. Onde tem construção, né? Onde tem, não vou dizer nem construção, né? Mas onde tem pessoas, sempre vai ter alguém precisando dessas habilidades, tá entendendo? E não é barato, cara. Veja aí quanto está um eletricista, né? Quanto o eletricista cobra só para trocar uma tomada. Aí você multiplica isso aí por várias tomadas, né? Para fechar um quadro, né? Fechar um quadro que eu falo é montar um quadro igual esse que eu estou montando aqui, eu venho postando nos stories, nos shorts, né? Direto, entendeu? Então tem todo esse aspecto que a construção civil pode te ajudar, entendeu? E quando eu falo isso aqui não é querendo menosprezar, dizer, não, porque o emprego de fulano de tal é obsoleto, é medíocre, tá entendendo? Não é isso, tá entendendo? É uma tentativa aqui de apontar uma alternativa para a pessoa. Tá entendendo? Tem muito esse estigma também. O meu pai mesmo, né, eu conversando com ele, tentando explicar para ele como é que está a construção civil hoje, né? Como é que as pessoas hoje estão ganhando mais dinheiro do que em outros setores. Cara, tem pedreiro aqui que está ganhando 10 mil reais por mês, trabalhando só até meio-dia, né? Trabalha ali, termina a meta dele até meio-dia, almoça e vai para casa. Tá entendendo? No carro ali, um carrão, velho. Quando eu vi o carro do cara, eu, caramba. Entendeu? Tem gente que passa a vida inteira numa faculdade, estuda, faz mestrado, doutorado e não consegue ter o que ele tem. Mas o cara trabalha muito, o cara trabalha demais. Cara, e aí eu não entendo o que as pessoas querem, né? Querem conquistar as coisas, né? Sem trabalhar, tá entendendo? Sem fazer o mínimo de esforço. O cara não tem coragem de fazer um esforço nem para sair da situação que ele tá entendendo? Então é isso, né, cara? Assim, não é uma tentativa para menosprezar ninguém. Eu sei que também a minha realidade talvez não seja a realidade das pessoas, tá entendendo? Mas se você procura uma alternativa, né? Começar a aprender algo, tá entendendo? Eu não sei fazer nada, eu vivo desempregado, eu trabalho nesses empregos assim, que pagam um pouco, tá entendendo? Você vai entrar na construção civil ganhando um pouco, mas se você se interessar, eu duvido que daqui a 1, 2 anos você esteja ganhando aí menos de 3 mil reais, tá bom? Aí eu tô assim, chutando baixo, tá entendendo? Porque eu acho que daqui para o ano que vem o salário em construção civil vai, se não triplicar, vai dobrar, porque muitas pessoas, né? Alguns estão voltando para o Nordeste, né? A galera que trabalhava aqui, que em sua maioria era nordestino, né? Que nem eu. E outros estão trabalhando por conta, porque estão percebendo que trabalhar por conta própria dá muito mais dinheiro, entendeu? Mas os caras, todos eles começaram, né? Na obra, na construção civil, aprendendo tudo, começaram de baixo, alguns entraram como ajudante, né? A maioria entra como ajudante, né? Assim como eu entrei como ajudante geral, batia a massa, tá entendendo? Carregava saco de cimento, né? Mexia concreto na bitorneira, tá entendendo? Fiz tudo isso. Passei um ano fazendo tudo isso e logo em seguida eu já pensei, não, a área que eu quero seguir é elétrica. Eu já fiz o curso lá e
já tentei entrar como auxiliar de eletricista na obra seguinte, né? E aí deu certo, né? Graças a Deus. E os caras que estão voltando para o Nordeste também estão montando o negócio deles lá, né? Porque o cara já tem habilidade, tá vendo que a construção civil está crescendo no país inteiro, tá entendendo? O dinheiro que ele ganha aqui, se ele ganhar lá, né, vai render, porque o custo de vida de lá é muito mais barato do que o daqui, tá entendendo? Então é isso aí, cara, fica essa dica aí. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à construção civil aí, deixem nos comentários. Construção civil não é a mesma que era antigamente, né? Tem esse estigma aí de que construção civil é um trabalho assim pesado. Cara, é pesado dependendo do setor que você vai escolher, né, cara? E outra, nenhum trabalho assim, já tá falando o nome, trabalho, né? Você não vai ter só as coisas boas de um trabalho, né, cara? Até trabalho de escritório lá, você vai ter o seu estresse de cada dia, tá entendendo? Na construção civil não vai ser diferente, né? Mas tem, olha só, tô aqui, terminei a minha tarefa ali que eu tinha para fazer e agora tô aqui gravando um vídeo para vocês. Tem lugares que eu trabalhei, por exemplo, na logística, que eu trabalhava em pé, tô sentado aqui, ó, no banco, eu trabalhava em pé, não podia sentar um minuto, não podia parar um minuto, né? E não podia mexer em celular, tá entendendo? E outra, ainda ganhava pouco, lá na logística eu tava ganhando R$1.700, entendeu? Não estou querendo menosprezar o pessoal que trabalha em logística, tá entendendo? Mas eu estou mostrando que existe uma outra, né? Uma outra realidade, né? Que aí depende do seu esforço, né? Querer sair dessa realidade e conhecer outra. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Não quero ofender ninguém aqui. Se você se sentir ofendido por alguma coisa, de antemão peço desculpa. Então, obrigado por assistir até aqui. Abraço seu amigo da vizinhança. Até a próxima aí. Falou!